Olá, seja muito bem-vinda ao canal Gente, Gestão e Logística. E hoje eu trago um super empresário paulistano da Gema, nascido no bairro da Barra Funda, na zona norte de São Paulo, descendente de italianos, siciliano com calabrês, e que depois mudou para o interior de São Paulo. Fundou a sua empresa de consultoria administrativa financeira nacional e internacional em 2000, a Uptrade, com sede em Campinas e com filiais em Barueri, Miami, Londres, e que neste ano, pela terceira vez consecutiva, foi premiada pela Magazine Top International Business por qualidade, inovação e performance em serviços prestados, e também pelo Consulado Britânico como uma das principais empresas globais por operações e investimentos em 2014 e 2015. Não é mole não, vai vendo a fera que vem por aí. Mas até chegar aqui, ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade para ajudar nas finanças em casa. E durante sua carreira profissional conseguiu com muita luta, raça e perseverança galgar postos de grande destaque, pois ele foi diretor financeiro e vice-presidente financeiro de diversas empresas no Brasil, dentre elas Nextel, Valeo, Molex, CPQD. E é exatamente sobre isso que iremos falar com o Lomenso, como é conhecido no mercado financeiro. Lomenso, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço por você dividir com a gente a sua visão corporativa. Então, Lomenso, tem uma coisa que eu me pergunto, que é o seguinte: você é uma pessoa, um VP é uma pessoa que praticamente tende às vezes a falar mais não do que sim. E por um outro lado, você disse que você tinha que trabalhar muito bem com as pessoas para que essas pessoas pudessem fazer o que a empresa tinha que fazer. E dentro disso, nós temos dentro das empresas vários departamentos, e cada departamento se acha responsável por uma área e para atingir e cuidar da estratégia da empresa. Por exemplo, enquanto uma área de RH cuida das pessoas, você tem uma área de operação que olha para a área de tecnologia. Mas na sua forma de liderar, sendo uma pessoa financeira, como você transitava dentro dessas áreas? Bom, minha querida, é uma situação muito difícil de se entender. Na realidade, o que acontece? Toda organização, seja ela nacional ou multinacional, que esteja bem postada, bem organizada, ela tem o seu plano de negócio, ela tem seu orçamento, tem suas metas e objetivos a serem cumpridas, obviamente definidas pelos próprios diretores, próprios gerentes da área, com relação ao presidente, que é a palavra final na organização do orçamento. E esse orçamento, ele é uma matriz que tem que ser cumprida, porque ele é desenvolvido com as instituições e as informações vindas de cada área. Então, cada departamento, cada setor sabe aonde quer investir. Aí vem o chato, né? O chato que é o financeiro, que tem que falar assim: olha, mas isso aqui está muito caro, isso aqui realmente você precisa disso nesse momento, você tem certeza que isso, qual o resultado que vai trazer isso? Porque a área financeira é um toma lá da cá. Tudo bem, eu posso analisar seu projeto, posso te dar esse dinheiro. Mas o que você vai trazer para a companhia? Você tem que provar que você vai trazer alguma coisa de volta. Exato. E você, dentro de uma organização, conter egos é a coisa mais complicada do mundo. Então, a primeira noção que vem é: o financeiro vai falar não. Não é bem assim. Você tem projetos que trazem um bem enorme para a companhia. Mesmo sendo, às vezes, projetos simples, que você consegue agregar e trazer resultados excelentes. O grande ponto é, sim, você hoje, às vezes, o RH, por exemplo, ou não o RH, por exemplo, ele é tido como o departamento que só gasta dinheiro. O RH só gasta dinheiro, é treinamento, só gasta dinheiro. Não é bem assim. Eu acho que nesse treinamento é a capacitação dos funcionários que você tem, porque tem muitas empresas que não sabem o que é perder um funcionário gabaritado. Não faz o custo. Não faz o custo disso, porque você treina, você investe, você dá toda a capacidade para aquele funcionário e depois você não dá o incentivo dele crescer na carreira, ele vai para o concorrente prontinho. Tá? Então essa é uma coisa. A mesma coisa que você faz com engenharia, com marketing, com jurídico, tudo, esse trânsito, ele é fundamental. Porque você já tem que tirar aquele estigma que o financeiro é o cara chato, o financeiro é o cara que só fala não. Então você tem que apelar para um outro lado, que é o lado de ser o cara bem quisto dentro da organização, mesmo sabendo que é aquele cara que pode vir falar não no projeto para você. Eu, felizmente, talvez até pelo meu lado italiano, meu lado expansivo,
Eu nunca tive problema com nenhuma das áreas, muito pelo contrário. Eu sempre transitei muito bem, enormemente bem, e mesmo das empresas que eu já saí, eu mantenho relacionamento com os executivos da época, que isso é um sinal que eu não era tão ruim assim, né? Exato. Eu era um cara que falava não, mas com um sorriso no rosto. Uma coisa é você falar não, dando bronca ou dando uma puxão de orelha. Isso aqui não é hora de trazer esse projeto, você está sabendo como nós estamos atrás do budget. Em compensação, às vezes você pode falar um não de uma forma, olha, não é o momento agora, vamos deixar para o segundo semestre, vamos deixar para o primeiro semestre do ano que vem, deixa melhorar a economia. Então, esta forma é uma forma de você tratar o tão difícil, né, a tão difícil área financeira numa organização, para você falar sim ou não. E tem mais, hoje, se você é uma empresa financeira, o homem financeiro é o primeiro cara, é o braço do presidente. Mas muitas vezes a empresa ela é uma empresa de engenharia, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de marketing, onde os principais executivos são os engenheiros, os caras de marketing, o homem de vendas, que é onde tudo começa, e o financeiro ele fica num segundo ponto, mas é aquele cara onde o presidente dá a voltinha e pergunta, e aí, vamos fazer, vamos para frente com isso, o que é a sua opinião? Então, você primeiro, se entrosando no projeto que é apresentado, você sabendo das condições que vão agregar para a companhia, não tem por que dizer não. Só dizer não se realmente, naquele exato momento, a empresa estiver com dificuldade financeira, entendeu? Mas eu acho que eu, por exemplo, eu adoro a área financeira. Tá? Então isso foi uma motivação para que eu não só me desse bem, como construísse, graças a Deus, uma carreira que eu posso dizer para você sólida e com felicidade. Que legal. Tá, Loumenço, de novo você falou uma coisa que é extremamente importante. A gente sabe que cada vez mais na alta liderança, né, dos diretores, dos VPs, existe uma tendência, a 2030, isso já estudado por Harvard também, onde os líderes eles não podem mais ter aquela visão apenas financeira. Né? Então você tem todo o teu conhecimento financeiro e a parte interessante disso é o seu relacionamento com as outras áreas. Né? Qual é a visão que um diretor, um VP financeiro tem que ter além da área financeira? Bom, Kátia, muito boa colocação. O fato de você ser um diretor financeiro ou vice-presidente financeiro, seja a área financeira de uma organização, ela é a responsável direta para a elaboração do plano anual, do plano quinquenal, do orçamento da organização. O financeiro em si, ele não pode ficar preso somente em ser um financeiro. Porque senão, o que acontece? Você vai receber informações de todas as áreas e você não sabe como plotar isso dentro do orçamento da organização. Então, é fundamental que o financeiro, obviamente, domine a área, tenha uma base estruturada fortíssima embaixo de você, como eu sempre tive. Até um parênteses aqui, eu fui um tipo de financeiro que eu nunca tive medo de perder o emprego. Tá? Então, quando eu não tive medo de perder o emprego, o que significa isso? Significa você ter as áreas embaixo de você, pessoas que estejam fortemente preparadas para assumir o seu lugar. Porque isso é um empurrão para que você vá até para cima também. Então, eu não posso ficar vice-presidente financeiro e esperando que eu vou morrer lá. Então, a ideia seria você ir para cima. Conforme isso veio acontecendo, tanto é que hoje os principais executivos que estavam comigo nas organizações, cada um está na sua área de mercado em posições de liderança, diretoria financeira, vice-presidência financeira, o que me orgulhou bastante. Eu tenho alguns depoimentos que dizem que eu fui um excelente professor. Isso deixa você cheio de alegria porque você conseguiu passar alguma coisa para você, para as outras pessoas. Voltando à pergunta, o que interessa? Eu tive a obrigação, eu falo para você, de sentar com o marketing, entender qual era a estratégia do marketing para aquela empresa, sentar com vendas, entender o que era o projeto de vendas, sentar com o diretor industrial, entender por que ele estava pedindo aquele tipo, daquele equipamento. E um dos pontos que eu sempre me apoiei foi a área de RH, porque em algumas organizações o RH responde para a diretoria financeira, em algumas organizações o RH responde diretamente ao CEO da empresa, depende da configuração. Por que, Loumenço, que você se apoia na área de RH? Porque era uma equipe, sempre foi, né, nas empresas que eu trabalhei, que ajudava, porque você tem momentos de conflito. Tá? Porque a partir do momento que você vai falar um não, gera um momento de conflito. Então você tinha que trabalhar com o RH
para que esse momento de conflito não viesse a acontecer. E caso viesse, interferência do RH, vamos conversar porque eu acho que o projeto, assim, assado, de forma tal que você no final, assim, na bola final, todos se acertem, porque falar não, Kátia, é difícil. Então você pode imaginar o comercial, o marketing, a engenharia, todo mundo desesperado para pôr um projeto, porque é o bônus dele que está em jogada, e você tem que falar não, porque você tem que pegar a aprovação da matriz lá fora, tem que pegar a aprovação do CEO, e por um momento, seja aquele que for, a empresa não está com aquela condição de verba para aquele determinado momento, você tem que falar não. Sim. E vai falar não. Sim. Depois da volta vai tomar uma cerveja no bar com um amigo, tudo pronto. Mas aí você aproveita essa saída para tomar, explicar aí perante a ele, principalmente, o porquê do não. Entendeu? Então eu acho que essa é uma filosofia que eu tive muito sucesso, graças a Deus, em uma das empresas que eu trabalhei. Loumenço, certamente essa sua forma de ser é uma forma totalmente diferente do que a gente vê no mundo corporativo e principalmente para quem é da área financeira. E aí eu queria saber de você o seguinte, acho que as pessoas que estão vendo gostariam de saber também, para quem pensa em ser um diretor financeiro, que competências você acha que essas pessoas deveriam buscar e quais elas deveriam evitar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que para você galgar uma posição de gerência financeira ou de diretoria financeira, você tem que estar preparado. Preparado, que eu digo, é o seguinte, preparado em background, preparado em cursos, em estudos, para você estar sempre no momento em que o mercado vive. Hoje nós temos uma turbulência no mercado. Se você for aquele diretor financeiro dos anos 30, você está morto nesse momento. Então você tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que o aprendizado é cada dia, cada minuto, cada segundo. A participação em grupos de negócios é fundamental, porque você troca sinergia com outros financeiros de outras empresas, outros mercados, outros networkings que possam vir a contribuir cada vez mais. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acredito que sempre foi, na minha visão, é ser e ter uma equipe forte. Eu faço questão de bater nesse ponto, porque eu já vi alguns parceiros meus, alguns diretores financeiros que não se preocupavam com a equipe, e sim eu sou a estrela. Só o resultado. Só o resultado, e no fim naufragava junto com todo mundo. Eu acho você, na posição que está, eu nunca falei eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sempre trabalhei nós. Nossa equipe fez isso, nós fizemos aquilo, nós determinamos isso, porque isso, além de você trazer a equipe junto com você faz com que essa equipe tenha muito mais ânimo de prestar o melhor de si para você, que é o VP financeiro. Então, isso, 2 motivos. Você alivia a sua carga, né? E também traz, porque a equipe pode ser o último cara da equipe. Ele sempre tem coisa boa para contribuir com a organização. Eu acho que ele tem que ser ouvido. Então, eu sempre ouvi. Então, isso me trouxe bastante coisa. O que pode se evitar e deve se evitar, obviamente, é aquele cara carrancudo, né? Aquele cara, lembra do chicote, que dava chicotada em todo mundo. Você não fez isso, chicotada? Não. Eu acho que você tem que tratar as pessoas todas como um ser humano, tá? Mesmo em momentos onde você tem possibilidade de que as pessoas errem. Então, errar é humano. Você tem que instruir para que não aconteça a segunda vez ou a terceira vez. O que você tem que realmente evitar, que nem eu te disse, é aquele chefe bruto, aquele cara mal educado, aquele cara que chega de manhã e não fala bom dia, não fala, oi, como é que vai, pessoal? Não vai tomar um cafezinho com todo mundo de manhã. Eu sempre fiz isso. Eu conhecia todo mundo da empresa, desde o porteiro, do garagista, até a secretária, o presidente, obviamente, tudo pelo nome. Então eu subia, chegava na empresa e ia cumprimentar todo mundo pelo nome. Isso traz um momento que as pessoas passem a admirá-lo também como pessoa, não só como profissional. Eu trabalhei em empresas que a pessoa entra, não fala nada para ninguém, tudo, e aí você tem, aquele cara, só porque ele é VP de marketing, ele se acha a estrela da empresa. O Loumenço é um cara VP financeiro e brinca com todo mundo. Então isso, acho que o processo de humildade, o processo de você ter as pessoas ao seu lado, porque você vai angariar gente de outras áreas também. Tá? Eu tive muita gente de outras áreas que queriam vir trabalhar na área financeira pela equipe que nós tínhamos. Então era muito bacana. Então acho que evitar ser aquele carrasco que hoje em dia não cabe mais no mundo corporativo. Muito legal, Loumenço. E a gente já está chegando no fim, e para finalizar, eu gostaria de saber
Qual o seu próximo passo? Aonde você, Lomenso ou Uptrade, onde vocês querem chegar? Bom, Kátia, é muito engraçada essa sua pergunta. Se você prestar atenção no logo da Uptrade, você vai ver que existem duas flechas que ultrapassam o horizonte. Então, no logo da Uptrade, em cima no nome Uptrade, foi tudo bem considerado nisso, você tem o horizonte, tá? Azul e azul claro. E tem duas flechas que ultrapassam. O que a Uptrade quer fazer, o que o Lomenso quer fazer, a equipe da Uptrade quer fazer, é ultrapassar cada vez mais esse horizonte. Então, para nós, o céu é o limite. Nós tivemos, quando eu fui fazer a abertura do escritório dos Estados Unidos, em Miami, há 10 anos atrás, falaram que eu era maluco, que eu era doente da cabeça, onde já se viu, e hoje é uma realidade. Tá? A mesma coisa como nós fizemos em Londres, há 3 anos atrás, completando agora em setembro, 3 anos da abertura do escritório em Londres. Então, falaram a mesma coisa. Como é que você vai fazer para cuidar dessas coisas? Hoje é uma realidade. Tanto é que haja visto o prêmio que nós recebemos do consulado britânico. Os planos da Uptrade, agora para o futuro, o que nós estamos negociando? Tá? Nós estamos fechando todo o mundo, todo um ciclo. É importante saber que nós já temos uma posição na Itália, tá? Ainda não está divulgada, mas é uma posição já firme, já consolidada. E nós estamos fazendo negociações, nesse exato momento, semana passada eu estive no consulado da Bélgica, né, com o Adido da Bélgica, fazendo a abertura de uma parceria. Ou seja, o Trade deve, segundo semestre, ou primeiro semestre do ano que vem, abrir uma operação na Bélgica, no norte da Bélgica, para buscar incentivos fiscais para os clientes, financiamentos aqui no Brasil. Então esse é um outro ponto. Com isso a gente vai consolidar uma parte da Europa, faltando buscar a Alemanha, que seria o outro passo. Então Bélgica e Alemanha seriam os passos principais da Uptrade nesse momento, cobrindo Londres, Bélgica, com França junto, né, e Alemanha. E ao mesmo tempo, nós estamos negociando uma coisa que é um pouquinho mais difícil, mas ela está muito bem encaminhada, tá, que é com o lado asiático. Já tivemos algumas negociações com o pessoal da Embaixada da China, para tentarmos fazer um China Desk na Uptrade, ou seja, trabalhar diretamente com os investidores chineses, para que projetos de infraestrutura, né, como o nosso presidente Michel Temer teve desenvolvido no lado asiático, buscando investimentos desses grupos fortíssimos, China, Japão, Coreia, todo aqui no Brasil, Uptrade tem diversos projetos de infraestrutura. Tá? E fazer essa parceria com o lado chinês e lado japonês, ou seja, a Ásia como um todo. Gente, é que vocês não estão aqui vendo, mas ele é baixinho, mas ele é arretado, ele é uma pessoa gigante. Eu conheço ele particularmente. Gente, Gestão e Logística fica por aqui e depois tem mais. Se você gostou, curta no Face aqui embaixo e se quiser, manda perguntas que nós vamos gostar.